Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Esta noite abençoada que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui na sua presença, para louvar, adorar, glorificar e ouvir o que Ele tem para nos conceder. Amém, irmãos? Que o Senhor certamente tem uma palavra para os nossos corações. Graças a Deus por isso. Vamos ler a palavra nessa noite, para a nossa meditação. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no livro Carta aos Efésios, capítulo de número 4. Vamos ler aqui um versículo para a nossa meditação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4, versículo de número 12. Vamos ler esse trecho aqui. Paulo escreve a carta aos Efésios e ele, prontamente preocupado com a igreja, com o crescimento da igreja, com o ensinamento da palavra de Deus, qual ele tinha responsabilidade, né, de estar sempre ensinando, porque o Senhor chamou a sua igreja para isso. Nós vamos ler o texto, vai dizer que o Senhor chamou uns para mestre, outros para pastores, outros para evangelista, e assim foi chamando, né, para que esses seus servos tivessem compromisso de fazer a igreja do Senhor crescer a cada dia. Amém, irmãos? Os irmãos acharam? Amém. Versículo 12 diz assim: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para que a edificação do corpo de Cristo. Quem pode ler o verso 13? Até que todos cheguemos à unidade na fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quantos irmãos acharam a leitura? Amém. Eu só vi uma, duas vozes dela. Aleluia. A palavra diz assim, no 14, então vai dizer: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor pelo engano de homens que, com astúcia, introduz ao erro. Versículo 15. Antes seguindo a verdade em amor, precisamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Cristo, né, irmão? A cabeça, Cristo, e do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si Em amor. mesmo em amor. Amém, irmãos? Glória a Deus. O amor é uma coisa linda, né, irmãos? Mas é o amor de Deus. Aleluia. Se poder sentar debaixo da graça do Senhor. E eu quero falar um pouco hoje desse tema, dessa palavra, para os nossos corações, sobre algo muito importante, irmãos: a edificação. A edificação, o aperfeiçoamento e o fortalecimento. Nesse trecho que nós lemos tem tudo isso e tem mais ainda, né? Isso é só um pouco que vamos falar. A palavra ela é rica, cheia de... é um tesouro. A palavra de Deus ela é um tesouro cheio de coisas. Mas vamos falar sobre edificação, aperfeiçoamento e fortalecimento. É o que nós precisamos todos os dias, aperfeiçoar. Amém, irmãos? Quando nós paramos de nos preocupar com o aperfeiçoamento daquilo que nós estamos fazendo, nós estamos dando ali a margem para, digamos assim, uma desconstrução dos nossos propósitos. Porque se temos propósito e se queremos construir, manter esse propósito funcionando, precisamos nos aperfeiçoar todos os dias. Sim ou não, irmãos? O aperfeiçoamento é importante em todas as áreas, todo segmento de nossas vidas, não somente no mundo espiritual. Hoje nós estamos no país
E o país que vivemos hoje está sofrendo um grande problema com mão de obra, por falta de aperfeiçoamento. As pessoas não se aperfeiçoaram para o momento, né? Então o país está sofrendo, e não somente o nosso, não. Em todo o mundo nós vemos as pessoas sofrendo, isso porque as pessoas não se prepararam, não se aperfeiçoaram para alcançar esse momento, para manter, ali os seus projetos funcionando sempre. Então o aperfeiçoamento é muito importante. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a carta à igreja, e ele, amados irmãos, preocupado com a igreja, preocupado com o projeto espiritual ao qual o Senhor tinha confiado a ele como mestre da palavra de Deus, e ele então começa falando claramente aos irmãos, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. A igreja precisa ser aperfeiçoada, irmãos? Todos os dias. Nós temos um grande problema de que e às vezes nós colocamos isso em nosso coração e falamos assim, irmãos, abra a tua boca que Deus vai falar. Mas Deus, amados irmãos, para falar através de uma boca, é preciso que o coração tenha algo de Deus. Se no coração não tiver nada depositado de Deus, o que Deus vai falar? Aí alguns dizem, mas Deus usou até a jumenta. Você é uma jumenta? Nós não somos jumentos, irmãos, nem jumentas, para querer ser usado daquela forma, e nem foi usado, foi impulsionado a falar. Deus deu voz à jumenta, né? Deus não usou a jumenta de fato, né, irmãos? Deu voz para que ela falasse. Já pensou, mas você tem voz, você tem coração, você tem alma, você tem mente, você tem o Espírito de Deus, você recebeu do alto, irmão. Nós recebemos do alto, recebemos a Cristo, e devemos crescer nesse corpo, ao qual é o corpo a qual Paulo está falando, o aperfeiçoamento para esse corpo, para que esse corpo funcione. Louvado seja Deus, que nós possamos a cada dia tomar o nosso papel, fazer aquilo que temos que fazer. O que é que eu posso fazer, irmão? O que é que você pode fazer? Talvez você possa dizer, pastor, eu não tenho grandes condições, eu não tenho grandes oportunidades. Deus não quer nada grande, irmãos, grande é Ele. Deus quer você, pequeno, falho, talvez fraco, talvez sem sabedoria como você acha. Deus quer constituir em você tudo isso. Se nós dermos lugar, Ele vai nos aperfeiçoar, amém? Deus quer aperfeiçoar o homem, Deus quer aperfeiçoar a sua igreja, mas é preciso, nós queremos isso e não pararmos, já estamos e já estou bem, já sou bom, já sou profeta, eu já prego, eu já ensino, eu já faço isso, eu já louvo, e não renovarmos. O renovo ele é necessário. Aperfeiçoamento é necessário. Eu já li João 3,16. Você ainda lê João 3,16, irmão? Quem ainda lê João 3,16? Eu leio sempre. Eu conheço o versículo, irmão, até sem abrir a Bíblia. Tudo bem, irmão. Tudo bem por isso. Também conheço. Mas quando eu vou ler João 3,16, eu vou estar falando com Deus, ouvindo Deus. Eu vou estar ouvindo de novo Deus falar assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha. Isso renova você, irmão. Quando você lê esta palavra, isso te renova. Que Deus é que Deus ama, que Deus quer salvar o mundo inteiro. Aleluia. E para salvar o mundo inteiro hoje, Deus depende de quem? Da igreja. Deus depende de você, Deus depende de mim, irmãos, para salvar. Porque o próprio Paulo diz: como vão entender, receber, se não tem quem prega?
É preciso alguém pregar, é preciso alguém falar, mas para falar é preciso se aperfeiçoar. É necessário haver um crescimento para nós falarmos, irmãos. Para alcançar a mente das pessoas, o coração das pessoas, nos dias de hoje, é o Espírito Santo que vai quebrantar, é Ele que vai tocar, mas você tem que alcançar as pessoas, porque, amados irmãos, só vamos alcançar as pessoas se nós nos aperfeiçoar, se nós conhecemos a palavra, conhecemos as pessoas, conhecemos o mundo que estamos vivendo, a era que estamos vivendo, o que é que o povo pensa, o que é que eles querem viver hoje. Nós temos que ter aperfeiçoamento para alcançar a mente das pessoas de hoje. É necessário crescer. Paulo estava preocupado naquela era. Paulo já estava preocupado, pastor Ariel. Já falando para os irmãos. Ei, vamos nos aperfeiçoar. Olha só que coisa tremenda, né? É grandioso isso. Falando de quem? Da pessoa do apóstolo Paulo. Um homem com tantas formações, um homem com tanta obra, mas ele não estava contente, irmãos. Ele não estava sentado dizendo, não, já estou pronto, eu já sei tudo, já posso fazer. Não, ele estava sempre escrevendo, sempre falando, sempre enviando coisas novas para os irmãos, para que os irmãos pudessem crescer, louvado seja Deus, e aperfeiçoar cada dia as suas vidas, para poder se edificar, igreja. Porque tem coisa que não edifica mais. Está entendendo, irmãos? Você pode ir em um culto, numa igreja, e você não sentir nada. Você fala, eu estou frio? Ou o pastor não pregou nada? Pode ser os dois. Mas eu posso dizer também, irmãos, que as coisas já estão passadas. Tem coisa que já passou, fica repetitiva, as pessoas estão sempre naquele mesmo tópico, sempre falando a mesma coisa, narrando a mesma situação, em todo momento. Cada momento é um momento, igreja. Cada momento Deus tem algo novo para falar para o seu povo, para a sua igreja. Deus quer achar isso em nós, Deus quer achar nós prontos para Ele falar para cada público, para cada pessoa. Aleluia, aleluia. Presta atenção que Jesus ele era assim, irmãos. Quando se fala de parábola, Jesus podia pregar sobre a rede do pescador para todo mundo, mas era assim, irmãos? Não era assim. Se ele estava em determinado lugar, veja o aperfeiçoamento dele. Se ele chegava aqui e encontrava as lavadeiras, ele não falava do campo, não é verdade, irmãos? Ele ia falar do sabão. Sabão da lavadeira que escorrega, né, irmãos? Quando está molhado, o sabão escorrega, não escorrega? Liso, né, irmãos? Ele ia falar sobre o assunto, ele ia alcançar a mente daquelas pessoas, mas se ele estava no campo, ele dizia o semeador saiu a semear. Se ele estava na beira da praia com um público praiano, um público da pesca, ele falava, lançai a vossa rede. Os irmãos já viram aquele negócio que fala assim, multimarca? Multimarca, já viu? Deus é multi. Os irmãos já leu a multi-sabedoria de Deus? É isso, irmãos. Não é uma coisa só. Não é um alvo. Ele não fala um alvo só. Ele é o alvo, mas ele fala para todas as direções. Ele fala de diversas formas. Ele quer alcançar a todos, porque ele quer salvar todo o mundo. Não é isso, igreja? Que está escrito todo o mundo. Então é preciso haver isso. Aperfeiçoamento. Estamos no tópico de edificação. Edificar. Nós temos que falar para edificar. Nós temos que ministrar para edificar. Você tem que louvar para edificar. Sabe, você tem que fazer algo que edifique a alma do homem, igreja. Que faça a alma dele crescer. Sentir Deus perto dele. Sentir Deus nele. Aleluia, Jesus. Na semana passada nós falamos sobre adoração, não foi? Adoração e glorificação. E isso está embolado no mesmo tópico, né? Eu não terminei aqui, hoje estou
dando continuidade falando sobre edificação. Porque nem tudo é adoração, nem tudo é glorificação, amém, irmãos? Nem tudo que se fala em nome de Deus é para Deus. Nem tudo que se... Sabe, as pessoas hoje estão falando em nome de Deus, em nome da igreja, é para Deus. Paulo está dizendo claramente, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento, por qualquer ensino, por qualquer palavra, por qualquer coisa, não. Nós temos que estar preparados para definir o que é Deus, o que não é Deus, o que é para Deus, o que não é para Deus, o altar de Deus e o altar do diabo, amém? Nós temos que estar prontos para saber para quem é que nós estamos louvando, para quem é que nós estamos falando, o que é que nós estamos fazendo e que obra nós estamos fazendo. É necessário isso. E Paulo se preocupava com a igreja, ele queria edificar a igreja. Ele queria que a igreja estivesse edificada. Ele já era, Paulo, como é Paulo, pastor, presbítero, né? O cargo que eles tinham na era presbítero, né, irmãos? O maior cargo era presbítero, então ele já era presbítero, louvado seja Deus, ali, então, mas eu podia ficar tranquilo, já estou salvo, eu já sei a palavra, já conheço que os outros se viram, que vai aprender, não. Ele estava preocupado em transmitir aquilo que ele tinha recebido de Deus, para que os outros também crescessem e fossem edificados no Senhor, nesse corpo, nessa igreja. Glória, 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 glória. Porque há mais de um corpo, há mais de uma igreja. Não é verdade, irmãos? Ah. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, Fabrício, vamos ver se primeiro ela serve para Deus. Está entendendo? Vocês não lembram de Caim? Quando Caim foi oferecer a Deus, ele não se preocupou se aquilo servia para Deus. Não é verdade, irmãos? Mas Abel se preocupou. Abel levou muito ou pouco? Abel levou muito ou pouco? Responda. Muito ou pouco? Abel levou só uma oferta, irmãos. Só um objeto. Caim levou a multidão. Levou a roça quase inteira para oferecer a Deus. Mas não foi suficiente para Deus, irmã Dora. Não foi suficiente. Não que Deus quisesse a mudança. Abel se preparou. Abel estava preocupado com Deus. Abel tinha compromisso com Deus. Ele disse: eu vou estar na presença do Senhor, que criou os céus e a terra. Então eu vou procurar em mim o que é de melhor para me servir a esse Deus, para me apresentar a este Deus. Vamos procurar aquilo que nós temos de melhor. Às vezes não é o maior, não é o mais valoroso, é o que você mais ama, é o que você mais gosta. Não foi assim que ele fez com Abraão? Abraão, pega teu filho a quem tu amas e me oferece. É o melhor. Então é aí, irmãos, que nós vamos ver quando vamos dar, oferecer, vamos dar o melhor. Vamos fazer o melhor. Às vezes não é o mais bonito. Se preocupamos, às vezes, com beleza. Com apresentação, Deus você pressiona. Deus não se pressiona, irmãos, com o que eu apresento aqui, não. Deus só se, amados irmãos, recebe aquilo que verdadeiramente está ligado a Ele, ao seu corpo, para edificação, para libertação, para salvação, para crescimento do seu reino, da sua igreja. É com isso que Deus conta, amém, igreja? Que nós nos preocupamos com o reino dEle, com o reino dEle, somente com o reino dEle. Não é com o nosso nome, não é com a nossa pessoa, não é se eu sou ou não sou, nós não somos mesmo não, nós somos servos para que Ele possa fazer a sua vontade. E Paulo se preocupava com isso, em falar sobre a palavra de Deus,
buscando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Quando se fala corpo, se fala igreja, a igreja de Cristo, porque havia mais de uma igreja, já naquela era, e ainda hoje vai haver até o fim. Nós não temos 10 igrejas, não, nós temos somente 2, amém, irmãos? Duas igrejas. Uma é livre, uma serve a Deus, a outra é paralela e introduz. Paulo estava preocupado na introdução. A introdução, irmãos, o que é introduzir? Introduzir é quando alguém vem com algo de fora, quer colocar dentro de você, removendo aquilo que você já tem, que você já recebeu, que você já está edificado, querendo lhe tirar da sua firmeza, lhe tirar de Cristo, apagar a sua mente, para que você não pense mais, não adore, não se preocupe, não sirva mais a Cristo. E nós temos isso acontecendo todos os dias. Um dia desse eu estava trabalhando, para você entender, na hora a gente ouve, parece que não vale nada, mas com o tempo a gente vai falando e as coisas vão aparecendo. E o rapaz chegou e disse: ei, irmão. Eu falei: ô, meu irmão, tudo bem? Aí começou a falar mal do pastor. Falou. Eu terminou de falar e eu estava só ouvindo. Eu sou daqueles que ouço bastante. Fiquei só ouvindo. Aí perguntei: ô, meu irmão, o senhor congrega onde? Ele disse: eu sou crente do mundo. Falei: já segui você aí, então. O próprio Satanás. É, não é, irmão? A igreja está no mundo, mas ela pertence ao mundo? Ela está fora do mundo, foi tirada do mundo. Nós fomos tirados do mundo, igreja. Nós não estamos mais lá, não servimos mais ao mundo, não vivemos mais com o mundo. Nós temos um compromisso, nós temos um corpo, temos uma responsabilidade, nós temos uma comunhão, sabe? Nós temos que adorar ao Senhor, temos que estar unidos para que essa igreja funcione. Como que você é crente do mundo individual? Só você é crente lá no mundo. E cada um é crente. E que corpo está ligado? O corpo do mundo é o corpo do pecado. Amém, igreja? Esse é o corpo do pecado de onde nós viemos. Nós somos, sabe, desligados. Nós somos arrancados. Ou para falar, vocês foram cortados do jugo velho e foram implantados ou foram enxertados na videira verdadeira, chamada Jesus de Nazaré, a qual é o corpo que emana a santidade, que emana a vida eterna. Nós somos cortados do mundo, tirados do monturo para ser colocados nesta videira, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. E Paulo quer passar isso para aqueles irmãos, para que eles pudessem aprender, para que eles pudessem não cair em conversa. Ser crente do mundo é muito fácil, irmãos. Não tem responsabilidade, não tem igreja, não tem compromisso com o culto, nem com doutrina, nem compromisso com nada, nenhum trabalho da igreja, não quer ouvir ninguém, não obedece ninguém. E quem não obedece, quem é, irmãos? Quem é? Quem é desobediente? Diz: não se firmou na verdade, porque ele não quer obedecer, ele quer viver solto, mas nós estamos presos a Cristo, amém, irmãos? Aleluia, estamos ligados a Ele, a igreja está ligada a Ele para ser edificado. É preciso nós estarmos ligados a Cristo todos os dias. E a palavra ainda fala mais, amados irmãos, falando de duas igrejas. Abre as vossas Bíblias lá na carta dos Gálatas, estamos aqui pertinho, também uma escrita de Paulo, ele escreveu aos Gálatas no capítulo de número 4, glória a Deus, no versículo de número 19 e 20, gostaria que a igreja lesse para mim enquanto eu bebo água. Glória a Deus. Pode ler em voz alta, que a igreja, para os outros ouvir, viu? 19 e 20. Meus filhinhos, por quem te dou 5 pastores de barra, a
até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Os irmãos vão entender esse negócio? Pregar a palavra, irmãos. E só pregar não basta. Ela tem que ser gestada. Está entendendo? A palavra é uma semente. E ela precisa nascer naquele que você implantou a semente. Paulo tinha abrido igrejas, mas não basta abrir igrejas. Quantas já abriram, já fecharam, irmãos? Porque a pessoa não sentia nada, pastora. Não sente a dor do próximo, não sente pela alma do próximo. Não basta nós abrir a igreja preocupado ou interessado, sabe, em ter público, em ter nome, em ter finanças, não. A igreja, meus irmãos, não é para nós adquirirmos público, nem nome, nem finança. A igreja é para adquirir almas para o reino de Deus, para a salvação, para a vida eterna. Então, somente isso. Agora, se as coisas vier como Cristo prometeu, ele disse: eu vos darei. Se fizerdes a minha obra, o meu reino, sabe, se buscar o reino de Deus, eu vou acrescentar em vossas vidas. Se isso vier, amém. Mas não é pelo prêmio que nós pregamos a palavra, não é pelo prêmio que o ministério do Evangelho tem que estar na terra. Nós não estamos aqui por prêmios, não, irmão. Estamos aqui porque almejamos a coroa. Paulo está preocupado. Disse aos Gálatas, ele disse: eu sinto a dor de parto. Sabe quando a mãe está grávida, irmão? E sabe que ainda não nasceu. Está entendendo, irmão? Porque às vezes a pessoa aceita Jesus, mas não nasceu ainda. Não é verdade? E se nascer e não for cuidado, não morre? Morre. Quando nasce, a mãe ela tem que ter um máximo de cuidado. Sente as dores de parto, sabe que está ali. A igreja ela está, sabe, ali pelejando, caminhando, já está ali, já está gestada, já tem um ambiente, já tem pessoas, mas ainda está faltando algo, ainda falta nascer, ainda falta crescer. Ele disse: eu não estou vendo ainda o crescimento em vós. E depois que nasce, alimenta, não é verdade, irmãos? Vem o alimento para a edificação, para que ela cresça, para que ela se fortaleça, para que ela possa prosseguir. Porque se você nascer e não for amamentado, não receber o leite, não receber, amados irmãos, o sustento, você vai morrer. E está enfadado isso. Muitas igrejas têm morrido, têm sido sufocadas, porque não tem o pão, não tem o alimento, não tem o leite divino. A palavra de Deus tem sido pregada como ela deve ser pregada, explicitamente para você entender o que é que Deus quer de você, o que temos que fazer aqui. Não estamos aqui, igreja, porque estamos desempregados, nem porque estamos doentes, nem porque queremos arrumar alguma coisa, não. Estamos aqui porque entendemos que Ele é o Redentor, que Ele vive e que Ele salva. É por salvação que a igreja tem que estar na terra de pé, irmão. É puramente pela salvação. Não é por outra coisa, nem para outra coisa. A igreja é isso. Estão se preocupando com muitas as introduções de hoje. São muitas. Nós temos igreja para qualquer gosto. É ou não é? Para gosto, raças e qualidades. Para ideologia e cultura. Mas a igreja de Deus não tem tais costumes. Ela não prega para ideologia, ela não prega para cultura, ela não prega para gosto, ela não prega para fazer a sua vontade, ela existe para fazer a vontade de Deus. Amém? Mas unicamente a vontade dele é que impera. E quem quiser ser salvo, é só aceitar a sua vontade. É simples assim. Porque a salvação, irmãos, é para os que querem. É ou não é? Foi dada para todos. Mas só vai receber quem quer receber.
Quem der lugar, quem vier buscar, quem aceitar. E Paulo, ele está dizendo claramente ali, naquele momento, para aqueles irmãos, falando dentro da palavra, dentro dessa carta. Paulo estava preso, irmãos, e ele escreve essa carta de próprios punhos. Não teve, naquele tempo, não era assim que você digitava aqui, já enviava, em um clique, já estava lá. Não, ele estava preso, estava escrevendo. Aleluia, ele podia estar sentindo as suas próprias dores. Eu estou preso, lamentando, eu estou aqui preso, eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui sendo humilhado. Olha, vocês estão aí fora, olhe por mim, olha, faça alguma coisa por mim, visite algum importante aí, para que eles possam lembrar de mim. Que não, ele estava preso, mas livre. Amém, igreja? Aleluia! Você compreende isso? Glória! Ele está preso, mas a palavra estava livre, ó irmãos irmãos. Ele está preocupado com o reino. Ele sabia que a qualquer momento ele ia sair desta terra, ia sair da prisão, ia sair deste corpo e ia para a glória, onde viveria para sempre com o Senhor, e lá estaria livre. Ele sabia que não era aqui a sua estadia. Nós sabemos que não é aqui ainda, amados irmãos, o lugar em que nós devemos, aleluia, estar. Estamos aqui de passagem, temos que nos preparar, crescer a cada dia, edificando nossas próprias vidas, edificando aqueles que estão em volta de nós, para que eles possam crescer, entender e receber a palavra de Deus como ela é e como precisa ser recebida. Meus filhinhos, aleluia, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você não entendeu? Formado. Parece que acontece assim, né, irmãos? Tem milagres, existem milagres. Mas tem terras que é mais complicada, né? Tem pessoas que ela chega aqui hoje, ela aceita Jesus, e você vê uma mudança, sabe, pastor Cristiano? Rápido na vida dele, né? É a terra boa que ele fala que dá 100 por 1, né? Mas tem umas que só dá 30. Essas terras que dá 30 tem que trabalhar bastante, né? Você tem que arar ela, não é verdade, irmãos? Tem terra que você joga a semente e nasce, né, irmã Maria? Não é assim? Você joga a semente lá na terra, ela nasce e produz. Tem terra que você cava, planta, aduba, moe e não produz nada. A terra é ruim. E para falar em terra ruim, é só olhar para o ser humano, né? O ser humano é ruim. Bom é Deus, está escrito. Jesus disse: bom é só um que é Deus. Nem ele que recebeu o título de bom. Né? Por que me chamei de bom? Bom é só um que é Deus, é o Pai. Amém, irmãos? Que deu o seu filho. A morte, esse é bom. Então o ser humano é uma terra ruim. É preciso ser trabalhado. É preciso a cada dia, irmãos, haver essa constante palavra. O homem se corrompe muito fácil, irmãos. É terra de corrupção. E somente a palavra de Deus em nossos corações, como disse o salmista: Senhor, eu medito pela tua lei, que é a tua palavra, de dia e de noite, para que eu não peque contra ti. Se nós pararmos de meditar, que é edificar as nossas vidas, crescer. Está entendendo, irmãos? Como nós estamos falando nesse tópico hoje, aperfeiçoarmos. Se nós pararmos disso e nos sossegarmos em nosso campo, eu já sei a palavra. Às vezes nós sabemos ler a palavra, não é verdade, irmãos? Mas o conhecimento não está somente na leitura. O conhecimento vem dele. A revelação vem do alto. Vem do Espírito Santo, irmãos. Às vezes você já leu o versículo 10 vezes e você vai ler de novo, recebe ali uma revelação extraordinária, como eu falei em João 3,16, que nós já conhecemos, sabe esse versículo, quase todo mundo conhece, mas você vai ler ele no dia seguinte e você pega uma revelação para uma grande mensagem, para pregar aos irmãos, para estremecer, sabe ali, porque Deus quis te dar algo novo ali. A palavra, ela é o tesouro escondido de Isaías. As pessoas querem buscar riqueza, o ouro e a prata, mas a verdadeira riqueza está aqui, amém? O verdadeiro tesouro
está na palavra de Glória Deus. a Deus. Porque a palavra de uma pessoa instruída e capacitada, uma pessoa instruída e capacitada, uma pessoa que tem essas instruções, não se torna escravo. Está entendendo? Quem é instruído não se torna escravo. Aleluia. Verdade. A nação é escravizada, o povo é escravizado por falta de conhecimento, por ser leigo. Nós só vamos ser enganados se nós continuarmos leigos. Se nós nos esforçarmos e buscarmos a cada dia o conhecimento da palavra, nós vamos estar adiante dos enganadores, adiante daqueles que vai vir querendo introduzir doutrinas que não está contida na palavra, irmãos. Nós temos que tomar cuidado quando ouvimos a pregação. Sabe, eu sou uma pessoa muito difícil de ouvir pregação. Confesso aqui, viu, irmãos? Para os irmãos. E para aceitar, eu tenho que ouvir toda. Está entendendo, irmãos? Por quê, pastor? Porque nem tudo é de Deus. Pregação, palestra, nem todo altar está servindo a Deus. Nem toda boca está glorificando a Deus. Nem todo coração é um altar para Deus. Está entendendo? Às vezes, o nome é de igreja, mas o coração está escuro, truco, trazendo ensinamentos malignos, te desviando do conhecimento da palavra, introduzindo em você revoluções, introduzindo em você rebelião, para você se rebeliar contra a palavra, contra Deus. É ou não é, irmãos? Vou dar só um tópico breve e bem popular. Ô irmãos, Deus é rico. Deus não deu da prata. Por que você está vivendo essa miséria? Nós não temos que viver pobreza. Nós não temos que ser pobres, porque Deus é rico. Existe esse tipo de mensagem hoje, irmãos? E não poucas igrejas, denominações querem pregar para que você force a Deus te enriquecer. Fazer você rico, que você vai na presença de um Deus rico, ainda não quer seus filhos pobres. Eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, o seu mestre, o meu mestre, nasceu na manjedoura e não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha onde reclinar a cabeça. Onde era a casa de Jesus? Sendo ele o Filho de Deus, não podia ter um palácio, mas ele não quis estar no palácio, não quis nascer na família do rei, dos reis da época. Ele vem da família de rei, sim, mas não de reis exaltados. Ele vem, amados irmãos, aleluia, e nasce na casa de uma camponesa, e um carpinteiro, pastor. Aleluia! Pobres, que a sociedade olhava e não via grandes coisas neles. Por isso nem deu crédito em Jesus. Não é esse o filho de José, de Maria? Não é esse? Então eles falavam assim dele. Aleluia. Então nós temos que a cada dia nos preocuparmos para não receber esse tipo de mensagem. Ei, se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas se Ele não fizer, Ele larga de ser Deus, irmãos? Se Ele não fizer, Ele larga de ser Deus na sua vida? Mas tem mensagens que larga, não larga? Se o Senhor não fizer, eu não sirvo mais. Se não fizer, eu como a Bíblia. Se fosse comer, se eu pudesse fazer um comer. Que eu quero comer sem água. Senta e come todinha. Sem água. Se Deus quiser fazer, Ele faz, irmãos. Mas se Ele não quiser, Ele não faz. E Ele continua sendo Deus e meu Senhor. E meu Salvador. E continuo crendo. Porque você aprendeu esse evangelho do Senhor Jesus, a qual Paulo está preocupado para que os irmãos não entrassem em outro segmento e outro ensinamento. Esse é o evangelho do Senhor Jesus, irmãos. Uma igreja simples, uma igreja humilde, louvado seja Deus, amados irmãos, mas que está esperando na vinda do Senhor, quer desocupar esse mundo a qualquer momento. A igreja está pronta para desocupar o mundo. Amém, igreja? E subir para a sua glória, porque é lá, e não aqui, aleluia, o nosso lugar. Glória a Deus. No versículo 20,
Ele diz assim: eu bem quisera agora, aleluias, estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Será porque ele estava perplexo a vosso respeito, a respeito da igreja? Será por quê, irmãos, hein? Aleluia. Se nós seguir o trecho, nós vamos entender. Eu vou dar versículo 24. Vamos entender agora. Ele diz assim: quem pode ler alto para mim? Porque se entende por alegoria, porque esses são os dois conselhos. Um dos montes Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. É esse? 24. Não leu todo, não. 24. Já li. Já? Tá assim então. Porque versículo 24, a irmã leu todinho? E o que se entende por alegoria, porque esses são os dois conselhos. Um do monte Sinai, gerando filhos, para a servidão, que é Agar. Glória a Deus, amém. Então veja bem, aqui ele está falando da igreja, da edificação. Ele está falando do crescimento, e sabe, ainda naquele momento e ainda no dia de hoje, nós temos esse problema, irmãos. Problema da serva e da livre. Aqui a palavra está dizendo, Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 24. E que deveria ser entendido como instrução, pois estas mulheres são as duas alianças. Uma aliança do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, que é o monte. Ele está falando. E aí ele continua, se os irmãos verem o texto, ele continua falando. E vai falando. E depois ele vai dizer que era Jerusalém. A Jerusalém do momento. A que estava existindo no momento, pastor Cristiano, a Jerusalém daquele momento, era Agar. Não era a descendência de Isaac. Mas a outra mulher, a outra igreja gerou filhos. A estéril. Vai falar estéril no versículo 27. Pois a estéril está escrito que ela gerou filhos de Isaac. Esses são os filhos da livre. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja, amados irmãos, aleluia. As duas tinham nome de mulheres, as duas são igreja, as duas até vieram do mesmo lugar, elas vêm da mesma pessoa, gerada por Abraão, mas louvado seja Deus, aleluia. Amados irmãos, havia ali uma definição, e ainda há uma definição. Não é porque tem nome de igreja que está servindo a Deus, não. É preciso estar na luz. É preciso ser filho da luz. Jesus, ele é bem claro quando ele está dizendo a sua palavra, louvado seja Deus, e no mesmo próprio João, ali dizendo: vinde para a luz, para que não pereceis nas trevas. Porque sem estar em Cristo, irmãos, se nós não estivermos em Cristo, se não formos filhos da livre, nós seremos filhos da escrava. A nossa mente está encoberta, o nosso coração está encoberto, nós não temos visão espiritual, não vamos ter discernimento algum, e Paulo diz: eu estou perplexo, porque certamente está entrando de volta naquele lugar, irmãos. Aquela que ele sentiu as dores de parto, aquela que ele aí trabalhou para que nascesse, crescesse, gerasse ali algo de Deus, estava se corrompendo novamente, tornando-se a antiga aliança, voltando à escravidão, largando o seu líder para tornar-se escravo do homem. A igreja é livre. Aleluia. A igreja ela é livre, irmãos.
Quando nós começamos a ouvir ideologias humanas e aceitamos os projetos do homem, os projetos do homem é só para escravizar o outro. O homem não tem projeto para mudar a sua vida, não. O projeto do homem é para ele se dar bem e você se dar mal. Você é somente degrau. O projeto humano é somente degrau, irmão. Só tem um que não precisou de ninguém, nem precisa de ninguém para estar onde está o Senhor Jesus. Ele é o Senhor, está entronizado na glória. E o que Ele tem para mim, o projeto dele que Ele tem para você, não vai diminuir você. Esse sim é verdadeiro. E Paulo estava preocupado com isso, falando à igreja. Estou perplexo, porque eu ensinei, eu falei de Jesus, eu senti as dores. Eu tenho escrevido a vós, sabe, mesmo com tristeza, eu tenho escrevido a vós, para que vocês compreendam, entendam a palavra de Deus, sirva a Deus de verdade, e porque eu estou ouvindo de vós, está o comentário, que estou ouvindo de vós que estão andando dessa forma, que estão ouvindo isso de novo, estão voltando ao rudimento anterior. Paulo se preocupa. Paulo está preocupado. E ele disse: eu trabalhei. Eu informei. Dei a palavra. Fortaleci. Estou buscando fortalecer vocês em Cristo. Fortaleceis no Senhor. Para que sejais livres. Somente o Senhor faz o homem livre. Está entendendo? O ser humano não faz você livre. Você compreende isso? Você vai estar sempre cativo de alguma coisa dele. De alguma vontade, pastor Cristiano. Você não vê só, eu tenho vários amigos. Amigos, eu levo por conhecidos, amém, irmãos? Nosso verdadeiro amigo é Cristo. Depois damos um voto de confiança à igreja, não é verdade? Porque os irmãos receberam Jesus, creram em Jesus. Uma vez eu vi um irmão falar uma coisa e depois disso eu fiquei meditando na palavra sábia. Ele disse: irmão, se eu tiver que errar, eu vou errar com um crente. Como assim, pastor? Ele disse assim: olha, eu tenho uma empresa e eu contrato as pessoas para trabalhar e eu prefiro um crente. As pessoas falam para mim, mas tem muitos cristãos que é enrolado. Ele se houver alguém enrolado, algum crente enrolado, problemático, eu prefiro errar com esse crente enrolado, porque ele vai ter que prestar conta com Deus. Está entendendo, irmãos? Então eu prefiro, né, Madora? Eu prefiro escolher ele mesmo assim. Ele que sabe. Eu vou dar uma oportunidade, vou fazer a minha parte, o meu papel. Mas eu ainda quero confiar nele. Então, a igreja é a mais próxima das nossas amizades, dos nossos amigos, amém, irmão? É a mais próxima. Mas precisa ser igreja de verdade. É preciso estar ouvindo Cristo, fazendo a vontade de Cristo, falando e pregando esse Jesus de verdade. Não é qualquer coisa, não. Não é qualquer nome por aí que se tornou igreja, não. Nomes chamados irmãos, é nome de fantasia, não se torna igreja, não. A igreja é só uma. Uma é H e a outra é Sara. Gerada. Ela é gerada. Ela foi gerada. Ela foi gerada. A igreja, ela é gerada em Cristo. Ou gerada na escravidão, no pecado, no mundo. Por isso o rapaz falou: eu sou crente no mundo. Ele pertence ao mundo. Ele não pertence a igreja nenhuma. Muito bem. E eu briguei com ele, irmão? Não, ele escolheu, não escolheu, irmão? Ele escolheu servir, ser um crente do mundo, ele vai ser crente do mundo. Eu escolhi servir ao Senhor, como diz Jesus. Eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor dos Exércitos. Nós escolhemos a Deus, irmãos. Quem quiser escolher o mundo, escolha. Mas a palavra está aqui, está sendo pregada, está sendo ministrada, está sendo levada. Às vezes você sofre, pastor sofre um bocado, às vezes, né, pastor? Irmão, está uma benção, está pegando fogo, daqui a pouco o irmão está lá. Ah, irmão caiu, não sei o que, voltou para H, voltou para a velha aliança, voltou para a aliança anterior do Monte Sinai.
É de Sinai, irmãos? É, né? É do Hebron. A do Hebron é Sara, né? Monte Arábia. Arábia? Glória a Deus. Então, daí, eles vão... Sinai, o Monte da Arábia. Então, é Sinai, né? Monte da Arábia, né? Então, mas teve uma outra que gerou em outro monte, não tem? Os irmãos achou quem é? Qual outro monte que foi gerado? H gerou aonde? Glória a Deus. Irmão estão lendo. Deixa os irmãos ler, porque é de ensinamento, né, irmãos? Jerusalém é de cima. Glória a Deus. Agora é mãe de todos. Né? Então, nós temos e nós somos gerados. Quando Paulo está dizendo, eu sinto as dores de parto, porque está gerando, está pregando Jesus, está pregando o Filho de Deus para a pessoa, para que aquela pessoa, irmão, receba esse Cristo, para que esse Cristo nasça dentro de cada um, porque ele nasce dentro do homem, amém, irmão? Cristo é gerado em cada pessoa, não é uma coisa que você joga assim, não, sabe? É gerado, está entendendo? A pessoa ouve a palavra, não é assim? Fica tocada, mexida, né? Você fala, fiquei mexido, ou mexida, nesse fazer vai falar, né? Fiquei tocado com aquela palavra. Aí ele começa a meditar, não é isso? Aí ela vai gerando dentro dele algo. É assim ou não é, irmão? Não foi assim, não? Ela vai gerando dentro de você algo, ela vai mudando algo dentro de você, ela vai criando algo que você não tinha em você, na verdade. Você não tinha vontade de estar aqui, você não tinha vontade de ser crente, mas você hoje é crente, hoje você está aqui, dando glória a Deus. Porque a palavra inteira foi gerando em você esse momento, foi gerando em você essa atitude. Esse caráter formou e forjou um novo caráter no homem. A palavra, ela tem esse poder de gerar no homem, mudar o seu caráter, transformar. Houve-se uma transformação. Hoje somos, como diz a palavra, uma nova criatura. Nós não éramos o que nós somos hoje. Sim ou não? Você era o que você é hoje, irmão? Se você for, você não aceitou Jesus ainda. Se ainda for que você, a mesma coisa. Então você não era o que você é hoje. Eu não sou a pessoa que eu sou hoje. Eu nem ouvia Jesus. Eu nem ouvia ninguém falar de Jesus para mim, mas tu nunca, sabe? Eu nunca nem ouvi ninguém falar de Jesus para mim. Eu nem ouvia. Eu era um zumbi no mundo aí. Sabe? Meu negócio era, ó, São João, Carnaval. Falar está aproximando aí o João, né? Era São João, era Carnaval, era forró todo final de semana. Era isso que eu ouvia. Mas você gravou comigo, você não falava disso. Glória a Deus, que eu sou bom. Eu sou bom. Tem coisa que a gente jogou no mar do esquecimento, né? Jogou no mar do esquecimento, né? Olha, eu sou do mar da criatura agora. Não esquece esse papo, né? Então, mas eu não era isso. A minha mente estava em torno disso, irmãos. Sabe, de trabalhar a semana inteira, na semana ir para festa, para forró, para, sabe, ficar por lá, a sexta, sábado e domingo, só voltar na segunda para trabalhar de novo. Eu vivia em torno disso, nem sabia, sabe, que Jesus salvava ninguém, sabe, eu nem sabia que existia Deus, já sabia que Jesus era filho de Deus, mas com esse propósito que ele veio de salvar a humanidade, sabe, libertar o homem da escravidão, tirar da mão de Satanás, tirar do homem, sabe, toda a mazela que ele carregava, mas irmãos, e que mazela, irmãos, e que carga nós carregávamos, uma carga do pecado, escravo do diabo, era o que eu e você era, irmão. Hoje somos livres pelo poder de sangue do Cordeiro de Deus. E Paulo está dizendo isso para eles. Eu estou perplexo, que eles estão voltando, querem voltar a esse rudimento. Cristo te libertou. Cristo nos libertou, Filho de Deus nos libertou. Aleluia. E vocês querem voltar para isso? Eu vou encerrar aqui. Dá tempo para o pastor orar e passar os avisos para os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, compreendeu a palavra? Amém. Glória a Deus. Então eu vou reforçar só os títulos para os irmãos: edificação, aperfeiçoamento e fortalecimento. Amém, irmãos? Precisamos disso sempre. Se edificar. Como é que eu me edifico? Lendo, meditando na palavra do Senhor. Orando, fazendo seus propósitos. Sabe? Como é que eu me fortaleço?
Aí está na casa do propósito, do irmão Chay, do jejum. Isso, momentos para Deus. Reserva momentos. Pastor, como é que é jejum? É simples jejuar, irmão. Eu vou dar um segredo para os irmãos aqui, ó. Fácil de jejuar. Quando eu quero passar um dia, uns momentos com Deus, o que eu faço? Eu acordo nesse dia. Ó, ele não quer falar não, hein? Mas eu vou falar assim mesmo. Glória a Deus. É? Glória a Deus. Glória a Deus. Simples, simples. Alguma coisa por aí, pastor. Glória a Deus. Como eu vou jejuar? Jejuar é difícil, né, irmãos? Pode baixar, pastor. Pode baixar mais. É difícil jejuar. Mas é por causa que você não tem propósito. Está entendendo? Se tiver propósito, você jejua facilmente. Sabe como é que eu consigo jejuar, irmãos? Eu acordo. Sabe o que eu faço? Joelho no chão, falo ali com Deus uns minutos. Uns minutos, eu estou sendo sincero, uns minutos. De 1 a 2 minutos, 3 minutos. Eu pego a Bíblia e sento. E começo a ler e falar com Deus. Você passa o dia inteirinho, irmão, nem lembra de nada. Só lendo e falando com Deus e jejuando. Ligado no altar. Mas se você ficar andando para lá, vê o café, aí você vê o pão, o alho começa a fritar o alho, o arroz começa a cheirar. Aí você não aguenta, você entrega logo. Você se entrega logo, você rende, né, irmão? Então você senta lá, esquece tudo, põe sua mente aqui na palavra, se liga no altar do Senhor e fica ligado para você ver. Você lê, você passa, você vai, você vem para a igreja, volta para casa, tranquilo, amém, irmãos? Esse é o meu propósito. Eu consigo muito bem ministrar isso na minha vida, né? Não sei na vida dos irmãos se pode funcionar, talvez possa. É uma dica, né? Eu vou ler a palavra, eu não tenho costume de ler, não. Mas então você tem que aprender. Esse é um costume necessário para o crente, é mesmo? Ler a palavra de Deus. Sempre. Pastor Cristiano.